Ok, graças a Deus por mais esta oportunidade que temos de estarmos juntos para meditarmos na palavra de Deus, para meditarmos naquilo que Deus tem colocado em nossos corações, porque nós cremos que a Bíblia, que a palavra de Deus é o alimento que nós precisamos para continuarmos dia após dia. Porque sabemos que os dias são difíceis, os dias que passamos são dias realmente complicados, de muitas informações, e muitas vezes nós passamos por situações, às vezes, até mesmo de dúvidas. Então é importante que nós, como cristãos, tenhamos como base de nossa fé, de nossa crença, aquilo que a Bíblia diz, não o que os homens dizem. Se os homens estão falando alguma coisa e este algo não está de acordo com o que a Bíblia diz, é muito importante que você tenha a sua mente, o seu coração voltado para a palavra de Deus. Porque o salmista, ele disse que é bom meditar, é agradável meditar na palavra do Senhor. Ele até chega a ressaltar que bem-aventurado é aquele que medita na palavra de Deus. Então nós vamos tirar um tempo deste dia de hoje para estarmos juntos meditando na palavra de Deus. Eu separei um texto que está no livro de Atos, no livro do comecinho da história da igreja, para nós estarmos meditando nesta noite, porque eu acredito que o livro de Atos é o começo da história da igreja. Não é um livro de história da igreja, onde começou uma história e a história se encerrou. Não. O livro de Atos é um livro que narra o início da igreja. E nós hoje somos a sequência desse livro. Você, eu, nós fazemos parte da história da igreja. Muitos nomes, muitas pessoas famosas com nomes já apareceram nessa história. E muitas pessoas que nem sequer o nome foi mencionado também fazem parte dessa história. Porque diante de Deus, todos os nossos atos, tudo aquilo que fazemos em prol da obra de Deus estão registrados diante de Deus. Nada passa em branco, nada passa sem recompensa, porque a Bíblia nos afirma que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Ainda que seu nome não seja reconhecido, ainda que seu nome não seja falado como nome de A ou B, saiba que diante de Deus você tem o reconhecimento. Diante de Deus, Deus reconhece o seu valor, Deus reconhece o seu trabalho. Nós sabemos de muitos trabalhadores na obra de Deus, que são trabalhadores anônimos. Nós conhecemos muitas pessoas que fazem um trabalho fantástico de evangelismo, de distribuição de alimento, de assistência a pessoas menos favorecidas e que muitas vezes não são mencionados na mídia, não são mencionados nos púlpitos, não são convidados para grandes eventos, mas estão fazendo algo para Deus tremendo. Então saiba, se você faz parte deste grupo, você não está sozinho. É um número enorme de pessoas, de trabalhadores, que nós chamamos de trabalhadores anônimos, que estão aí fazendo essa obra, dando sequência a esta obra, dando sequência ao evangelismo, à assistência, à ajuda às pessoas. E é muito importante saber que o nosso trabalho não é em vão diante de Deus, vai ter a recompensa. Eu queria compartilhar com vocês essa história do livro de Atos, porque eu acredito que, como eu falei para vocês, a história da Bíblia de hoje, a história da igreja de hoje, é uma sequência desta história narrada na Bíblia. E o livro de Atos, especialmente o capítulo 10, que trata a respeito da relação do centurião Cornélio, a atitude do apóstolo Pedro, a presença de um anjo na casa de Cornélio. E eu quero concentrar a minha mensagem, a minha atenção, mais na vida de Cornélio, mais na atitude dele, porque o que Pedro faz aqui é um trabalho fantástico de evangelização, de pregação do evangelho, mas eu queria me concentrar mais na vida de Cornélio, porque eu acho muito interessante essa pessoa mencionada na Bíblia, porque ele não fazia parte do contexto bíblico, ele não fazia parte do contexto judeu, ele não era um judeu, ele era um soldado romano, ele era um chefe de um batalhão de soldados romanos, e ele tinha um relacionamento com Deus muito interessante. Ele tinha um relacionamento com Deus sem conhecer a Jesus. É interessante que a Bíblia fala que ele se relacionava com Deus, ele era um homem justo, era um homem temente a Deus, porém ele não conhecia Jesus. Ele não teve o privilégio de conhecer a Jesus pessoalmente. E ele então tem uma relação com Deus fantástica, porque a própria Bíblia menciona a relação dele com Deus. E eu posso observar que nos dias de hoje, muitas pessoas ainda estão como Cornélio. Muitas pessoas se relacionam com Deus, ou tentam se relacionar com Deus,
por conta própria. Tentam se relacionar com Deus por alguma maneira, por alguma forma, que eles ouviram falar, ou aprenderam de alguém, ou alguém passou para eles uma ideia sobre Deus, e eles mantêm aquela ideia e acham que estão se relacionando com Deus, acham que estão agradando a Deus, mas eles não conhecem ainda a pessoa de Jesus. E é interessante quando Deus vê alguém, como no caso de Cornélio, e eu creio da mesma forma nos dias de hoje, quando Deus vê alguém com essa sede, com esse desejo de conhecê-lo, com essa vontade de conhecê-lo, o próprio Deus se encarrega em fazer com que essa pessoa tenha uma oportunidade dele conhecer a Jesus Cristo. Porque a única maneira que nós temos de nos aproximar de Deus, a única maneira que nós temos de ter comunhão com Deus é através de Jesus. Pois a Bíblia nos diz, ninguém pode vir ao Pai senão através de Jesus. Então nós cremos que quando Cornélio está orando, ele está falando com Deus, ele está estreitando sua comunhão com Deus, ele não sabe muito bem ainda como fazer, e de repente, numa tarde que ele está orando, numa tarde que ele está lá fazendo as suas orações, a Bíblia fala que um anjo aparece para com ele, vem e traz a ele uma mensagem. Mas é interessante você observar que a própria Bíblia faz uma declaração sobre Cornélio e sua família. No capítulo 10, no versículo 2, a Bíblia diz que ele e toda a sua família, eram religiosos e tementes a Deus, davam muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Atos 10, versículo 2. Observa que isto é uma descrição de uma pessoa que tem desejo de conhecer a Deus. Não somente ele, mas ele conseguiu fazer com que toda a sua família estava junto com ele em oração e boas ações. É muito comum nos dias de hoje nós encontrarmos famílias assim. É muito comum nos dias de hoje nós encontrarmos pessoas assim. Pessoas religiosas, pessoas boas. Sabe aquelas pessoas que muitas vezes você está conversando com alguém está te contando a história dele, e alguém fala assim, ele só falta aceitar Jesus, porque é uma pessoa boa, uma pessoa que faz o bem para todo mundo, uma pessoa que ajuda as pessoas, uma pessoa de coração bom. Existem pessoas assim, tal como Cornélio, pessoas tementes a Deus, pessoas que se preocupam em ajudar outras pessoas. Existem pessoas nos dias de hoje assim, pessoas religiosas, pessoas de um coração bom, pessoas de paz, pessoas que têm um bom caráter, pessoas que estão preocupadas com outras pessoas. E essa descrição nós podemos ver hoje em muitas famílias, em muitas pessoas, pessoas que são tementes a Deus, que fazem o bem aos outros. E veja bem que quando o anjo se manifesta para ele, quando o anjo chega e traz para ele uma mensagem, é muito claro a forma como o anjo trata com Cornélio. A Bíblia fala no versículo 3 e no versículo 4 do capítulo 10. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente o anjo de Deus, que se aproximava dele e dizia, Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou, que é, Senhor? O anjo respondeu, suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Olha que fato interessante. Olha que forma interessante que Deus estava olhando para Cornélio. Quando o anjo faz essa declaração, não podemos deixar esse fato desapercebido ou sem comentar. Quando o anjo traz essa mensagem para Cornélio, quando o anjo dá esse testemunho a respeito de Cornélio, ele fala da maneira como Deus estava olhando, como Deus estava vendo a vida de Cornélio. E observa que o anjo fala para ele, suas orações e suas esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. O que isso significa? Suas orações e suas esmolas. É muito interessante nós termos isso em mente. Observa que são dois fatos distintos. Suas orações e suas esmolas foram observadas por Deus. E subiram como oferta memorial diante de Deus. Que fato interessante. Quando esses dois fatores na vida de Cornélio são mencionados pelos anjos, eu entendo
que Deus estava vendo os dois lados da vida de Cornélio. Cornélio não se preocupava somente em orar, em buscar a Deus. Ele não se preocupava somente consigo mesmo, com suas orações, com jejuns e com aquela busca incansável de Deus. Ao mesmo tempo que ele buscava se relacionar com Deus, ao mesmo tempo que ele buscava uma comunhão estreita com Deus, ele também se preocupava com as pessoas ao seu redor. Ou seja, ele tinha uma comunhão com Deus e ao mesmo tempo uma comunhão com as pessoas que estavam ao seu alcance. Porque ele orava, falava com Deus. Ele dava esmola, ele acudia, ele atendia os menos favorecidos. Então, não existe hoje para nós, como cristãos, o fato de simplesmente estarmos na igreja, trancado em quatro portas, orando, clamando, falando e louvando. Se esquecermos também que essa boa atitude, que esta atitude de ajuda, de levar auxílio, de levar a ajuda àqueles que são menos favorecidos, que precisam de nossa ajuda. Se esquecermos deste lado, nós ficamos como sendo em déficit diante de Deus. É importante que a nossa presença diante de Deus seja vista de forma correta. Por isso que o anjo fala, ele é um homem justo, ele é um homem temente a Deus, ele é um homem que age com justiça, tanto para com Deus, como para com as pessoas. Não adianta você sair fazendo bem para todas as pessoas, dando tudo que você tem, dando todo o seu dinheiro, sua riqueza, para ajudar as pessoas, e esquecer da sua comunhão com Deus. Esquecer da sua oração, esquecer de buscar o Senhor em primeiro lugar. Como também fica um déficit tremendo, buscar a Deus somente e esquecer-se das pessoas. É um caminho que anda paralelo. São dois caminhos que andam juntos. E Cornélio nos dá esse exemplo. E o testemunho do anjo a respeito dele traz para nós um ensinamento tremendo. Nós temos que estar com nossos olhos abertos para Deus, nossos olhos abertos para a necessidade daqueles que estão ao nosso redor. Não adianta fecharmos os olhos para a necessidade daqueles que estão ao nosso redor. Vivemos em dias hoje difíceis, em dias que muitas pessoas já estão precisando de ajuda. E muitas pessoas ainda irão precisar de ajuda também. E nós, como igreja, nós como filhos de Deus, como tementes a Deus, como justos que somos justificados pelo sangue de Jesus, temos que atentar para esse fato, de lançar a nossa mão, de estender a nossa mão e ajudarmos aqueles que estão necessitados. Lançar ajuda para aqueles que precisam. Missionários precisam. O povo em geral precisa. E como igreja, ore ao Senhor para que Ele venha te dar condições de você assim ajudar outras pessoas. Esse é o ensino que o anjo traz com esse testemunho a respeito da vida de Cornélio. E por Cornélio alcançar esse testemunho diante de Deus, Deus dá a ele o maior presente que ele precisava. Ele precisava conhecer a Jesus. A sua religiosidade, a sua oração, as suas esmolas não eram suficientes para satisfazer uma necessidade que ele tinha no mais íntimo do seu coração. Ele precisava conhecer a Jesus. E no instante que o anjo aparece para ele, o anjo dá a ele uma instrução: envie alguém a tal endereço, à casa de alguém, para chamar a Pedro, para que ele venha aqui e traga a você o ensino, a palavra que você precisa de ouvir. Quando Pedro ouve a mensagem dos mensageiros, quando Pedro é alcançado por aquele clamor de Cornélio, ele vai até a casa de Cornélio. Existem muitos fatores, muitos fatos que aconteceram nesse encontro de Pedro com os mensageiros, no encontro de Pedro com Cornélio. Mas o ponto que eu quero destacar com vocês é que quando Cornélio clama, quando Cornélio ora, quando Cornélio participa, dando suas esmolas, ajudando, Deus traz para ele aquilo que realmente ele precisava. E o que ele precisava realmente era a mensagem que Pedro tinha no seu coração e na sua mente. E quando Pedro chega para ele, ele começa a discorrer com eles, a falar para eles a mensagem das boas novas. As boas novas de paz
que se encontra em Jesus Cristo. Ele começa a contar para eles, para Cornélio e para toda a sua família. Ele começa a ensinar para eles a respeito de Jesus. Quem foi Jesus? O enviado de Deus. Ele fala sobre a morte de Jesus. Ele fala sobre a ressurreição de Jesus. E diz que Deus estava com ele. E o próprio Pedro diz, nós somos testemunhas de tudo o que ele fez. Então a Bíblia fala que enquanto Pedro estava falando para eles, enquanto Pedro estava testemunhando a respeito de Jesus, os corações da família de Cornélio, o coração de Cornélio já estava sendo cheio do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que todos eles ficaram e foram cheios do Espírito Santo de Deus. Olha que coisa linda! A obra foi completa, porque a Bíblia diz que aquele que começou em vós a boa obra vai completá-la. Cornélio, Deus havia começado uma boa obra na vida dele. Ele começou orando, ele começou dando esmolas, mas faltava algo para a vida dele. Faltava um conhecimento real a respeito de Jesus. E no instante que ele conhece Jesus, a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus vem e habita por completo na vida deles. E eles são cheios do Espírito Santo de Deus. E logo em seguida Pedro leva eles ao batismo, e todos eles são batizados, e acontece uma grande conversão em toda a família de Cornélio. Veja vocês que o resultado de uma vida justa, o resultado de alguém que busca o Senhor com temor, o resultado de alguém que não somente visa o lado espiritual, da oração, do poder, mas também visa o lado social, de ajudar aqueles que precisam, vai resultar num complemento da ação completa do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Que essa mensagem dessa noite fique gravada no seu coração. Que essa mensagem, se há ainda uma busca no seu coração por Deus, se você tem buscado ao Senhor, se você já tem feito a sua parte, eu dou esmolas, eu ajudo os pobres, mas eu tenho sempre um vazio dentro de mim. Muitas vezes eu passo noites distribuindo sopa, distribuindo roupas, mas mesmo assim eu não me sinto completo, não me sinto bem ainda. Sabe por quê? Porque ainda te falta alguma coisa. Te falta Jesus, te falta a revelação daquele que pode completar a sua vida. Te falta a revelação daquele que pode trazer plena alegria a você e toda a sua família. Nessa noite, não abra o seu coração para Jesus e peça a Ele, Senhor, enche o meu coração do Teu Espírito. Peça a Ele, Espírito Santo, venha e habite em minha vida. Espírito Santo, venha e faça morada em mim. Ensina-me os caminhos do Senhor. E a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus nos ensinará todas as coisas. Mas é necessário que você conheça Jesus. Assim como Cornélio, ele era religioso, orava, fazia suas esmolas, mas faltava alguma coisa. Faltava conhecer a Jesus. Então eu quero orar por você hoje, para que você entregue o seu coração, você entregue a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Peça a Ele que Ele venha fazer parte por completo da sua vida e que você venha então entender completamente o plano de salvação de Deus para a sua vida que se encontra na pessoa de Jesus. Oremos juntos. Pai, te louvamos, te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado para conosco. Eu quero abençoar, Pai, a vida daqueles que estão nos ouvindo. Abençoar, Pai, com salvação, Senhor. Que tu venha se revelar, assim como tu se revelou a Cornélio, através do anjo, através do apóstolo Pedro. Que tu possa usar alguém também, Pai, aonde essas pessoas que estão nos ouvindo, aonde eles estiverem, usa alguém, ó Pai, para levar até eles a mensagem das boas novas que se encontram em Cristo Jesus, para que a salvação possa ser algo completo, ó Pai, na vida e na família dos teus filhos. Quero te louvar e quero abençoar a vida de cada um, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja o nosso Deus. Creio e quero crer que essa palavra tenha entrado no seu coração de forma poderosa. Peça ao Espírito Santo que ele venha testificar no seu coração essa palavra e você possa compreender mais ainda a respeito do plano de Deus para a sua vida e para toda a sua casa. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Como é de costume nosso,
nós temos o costume de sempre encerrarmos as nossas reuniões com a bênção apostólica. É uma bênção que encontramos na Bíblia, onde a presença do Trino Deus é revelada de forma tremenda e maravilhosa. Por isso nós dizemos que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que as contínuas bênçãos do Espírito Santo de Deus sejam derramadas em nossos corações, em nome de Jesus. Amém, amém. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Tenha uma boa semana.